Boa noite, a paz do Senhor. Vamos todos acordar, aquele que quer ter um devocional nessa madrugada com Deus, aquele que quer receber uma palavra do Senhor e também ter um momento de oração. Hoje eu vou voltar na mensagem de ontem um pouco, vou trazer o ensinamento da mensagem de ontem. Primeiro porque o Stories apagou e eu recebi um número significativo de mensagens pedindo para que eu fale o que eu falei ontem. Realmente, o que foi ensinado ontem foi poderoso e tivemos testemunhos maravilhosos. E também recebi bastante mensagem de uma forma significativa de pessoas que não conseguiram entrar na live. Eu não sei o motivo, até porque o número de pessoas que entram, até por ser madrugada, não é tão grande assim. Então, tem pessoas que não estão conseguindo entrar na live. E ontem, oi Andresa, oi mamãe, oi Luca, oi Edna, oi Bárbara, bom dia, oi Darli, bom dia. Então vou esperar vocês entrarem para mim estar falando sobre isso. Hoje, então nós vamos recapitular o Salmo 91, nós vamos falar também sobre a proteção, como que o anjo ele opera na nossa vida e o motivo que eu estarei repetindo parte da mensagem de ontem, tá bem? Bom dia, Bela. Eu vou aguardando vocês entrarem. Essa mensagem tem alcançado bastante pessoas. Então, se você quer evangelizar alguém, se precisa de alguém estar ouvindo essa mensagem, de ouvir essa oração, vocês podem estar mandando para todos do seu perfil, do seu Instagram, do seu... também parece que dá para mandar pelo WhatsApp. Tem pessoas que conseguiram. E o que eu tô achando incrível também, que aqueles trabalhadores como Uber e táxi, eles estão ligando 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, quando vão sair para o trabalho e esperar o primeiro cliente, eles ficam ouvindo a mensagem e também eles ficam ouvindo a oração. Então, se vocês conhecem alguém que trabalha assim também, vocês podem estar dividindo essa mensagem com eles. Amém? Ah, amor, você entrou. Você entrou, viu? Você não entrou ontem, a live sumiu. A live apagou, porque você não entrou. Então vamos lá. Eu vou estar fazendo, recapitulando o que nós falamos sobre ontem. O que eu comentei aqui sobre ontem, inclusive um testemunho particular meu, acabou espalhando, né, a notícia desse testemunho, a forma com que eu falei e tudo que eu falei, e eu recebi uma quantidade de mensagem significativa para que se repita aquilo que eu falei ontem. E realmente, tudo que nós falamos ontem foi poderoso. Eu senti uma unção diferente, eu senti que nós estávamos sendo encaminhados pelo Senhor. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre os anjos, como que eles operam e por que nós deveríamos desprezar a presença dele. Nós vamos falar um pouco sobre como Deus se comunica e também vou contar meu testemunho de novo e nós vamos falar sobre o Salmo 91. Amém? Glória a Deus. Então são 2 horas da manhã e vamos começar o nosso devocional de hoje. Amém? Antes do devocional, gostaria de fazer uma oração para que todos possam conseguir assistir, participar. Amém? Oi Vilma, oi Evânia, oi Edene, bom dia. Oi Andresa.
Então, eu vou fazer essa oração para que todos consigam permanecer, tá bem? Senhor Deus e Pai, nós acreditamos, Senhor, que o meio de comunicação é inteligência. Para todo projeto, todo meio de comunicação veio do Senhor. Quantas pessoas podem ser alcançadas, Senhor, ó Deus, através desse projeto, através, Senhor, ó Deus, desse meio de comunicação, pessoas que nós não conseguiríamos chegar, pessoas que não conseguiriam chegar até a nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar sobre esse devocional, sobre esta oração e proteger os canais de comunicação, que as pessoas venham conseguir entrar e permanecer, que as pessoas, Senhor, ó Deus, não venham ser desconectadas, Deus, e que essa live possa permanecer para que outros sejam abençoados, Senhor, através dessa mensagem. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Ontem nós começamos a mencionar sobre a forma que Deus se comunica. Mas antes de falar sobre uma das formas que Deus se comunica, eu achei interessante nós lembrarmos qual que é a vantagem, qual que é a missão, o porquê que nós devemos comunicar com o Senhor. Fabi, olá! Agora fiquei tão sem graça, Fabi, que você entrou. Por que nós deveríamos nos comunicar? E eu comecei ontem com um testemunho, eu quero dividir esse testemunho com vocês hoje, amém? Quando na minha juventude, eu entrei no cristianismo, entrei para a igreja evangélica, eu entrei com muita sede, eu entrei com muita vontade de conhecer o Senhor, eu entrei querendo me aprofundar e ter experiências com o Senhor. A igreja na qual eu frequentava era uma igreja pentecostal, era uma igreja voltada para intercessão e libertação. Então era uma igreja que nós assistíamos ali no altar a manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo. E num culto de quarta-feira, ali estava sendo ensinado sobre o temor ao Senhor, ali estava sendo ensinado sobre a palavra do Senhor. Mas no meio da mensagem, o ministro, né, o evangelista ali, o missionário, na verdade, ele interrompe a mensagem e diz: Deus falou comigo. E agora eu quero trazer uma mensagem de que Deus falou comigo. E Deus falou comigo na minha casa. E eu quero trazer essa mensagem de Deus para você. Eu, nova convertida, doida para conhecer o Senhor, eu também queria ouvir a voz do Senhor e ter um diálogo com o Senhor. E quando ele falou, Deus falou comigo, eu fiquei assim, totalmente extasiada. Eu falei assim, eu vou prestar atenção como Deus falou com ele, para Deus falar comigo também, ok? E ele começou a falar, olha, Deus está trazendo juízo sobre os ministros, porque os ministros, eles estão sendo displicentes, eles estão fazendo a obra do Senhor relaxadamente, os ministros não estão operando e trabalhando no evangelho como deveria, e se os ministros do evangelho, os ministros da igreja, não se alinharem na vontade de Deus, Deus estaria trazendo um juízo para os ministros. E a igreja ia sofrer um juízo e Cuiabá também ia sofrer um juízo, e ele começou a falar coisas que para mim ali, se ele estava brigando ou deixando de brigar, oi Bruna, se ele estava brigando, deixando de brigar, ou se ele estava ofendendo alguém, ali eu naquele momento eu estava totalmente sem conexão com qual era a intenção dele ali diante dos ministros da igreja. Mas eu estava em total conexão em saber como ele se comunicou com Deus. E aí, terminando o culto, eu sempre assim, na época eu estava com muita autoestima, eu estava bem, e aí ele terminou o culto, eu fui até o gabinete dele, e eu falei, missionário, o senhor falou na mensagem que Deus falou com você. Ele, sim, Deus falou comigo. Eu falei, então, como que Deus falou com você? Essa pergunta, como Deus falou com você, deixou ele
totalmente desconfortável. O semblante dele caiu e ele começou a me olhar com um olhar de ódio, de acusação. E qualquer um que tem um pouco de estudo sabe ler e entender as reações. Eu assustei com aquilo. E ele falou, por que você quer saber? Eu falei, o senhor falou muitas coisas e disse que Deus falou com você. Oi, Rose, boa noite. E Deus falou com você. Mas eu quero saber como. O meu coração estava naquele momento querendo saber dialogar com o Senhor, ouvir o Senhor, interpretar a voz do Senhor. O meu coração estava em busca de conhecer, de conhecimento, e o coração dele estava se sentindo afrontado. Por quê? Porque aquilo que ele havia falado, nem ele sabia me explicar. E Deus pode ter falado com ele, mas ele não sabia me explicar como. E eu fui além. E eu perguntei para ele, Deus falou com você onde? Deus falou comigo em casa. Eu falei, mas como? Com um momento de oração. A voz foi audível? Deus falou na sua cabeça? Como que foi isso? Ele falou, você está fazendo um monte de pergunta. Eu tenho uma percepção espiritual. Eu falei, mas como essa percepção espiritual? É um anjo que materializa? Como que você fala com Deus? Você ouviu tudo que você falou ali no altar? Como? Ele ficou extremamente irado comigo. Eu nem percebi tantas coisas assim. Só fui perceber na próxima quarta-feira, quando eu cheguei no culto, e ele me olhava com muito ódio e me desprezando. Entenda o que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos abençoar e honrar muito as igrejas que ensinam o temor ao Senhor. Nós precisamos honrar muito as igrejas que nos ensinam a orar ao Senhor. E nós precisamos dar dupla honra para as igrejas que nos ensinam a ouvir, interpretar e comunicar com a voz do Senhor. Quando nós aprendemos e temos a habilidade, a autossuficiência de ouvir a voz do Senhor, nós erramos menos, tomamos decisões certas, andamos no caminho que deveríamos andar e deixamos de sofrer na caminhada, quer seja com pessoas ou quer seja com decisões. Porque se eu sou surdo, eu ando por vista, mas se eu ouço, eu ando por orientação. Então, nós precisamos aprender como Deus se comunica. Nós falamos Deus se comunicando face a face e eu peguei e quero falar com vocês em cima do Salmo 91. Por que eu escolhi o Salmo 91? Porque o Salmo 91 é o salmo mais conhecido na Bíblia Sagrada. Às vezes o Salmo 91 é um objeto de decoração na casa. Muitas pessoas abrem o Salmo 91 e põem ali de enfeite, de lembrança em cima da estante, em cima da escrivaninha, em cima assim, do móvel do lado da cama. Outros gostam tanto do Salmo 91 que a página do Salmo 91 é mais amarelinha, a página do Salmo 91 é a mais lida. Então o Salmo 91 ele é muito amado por todos nós. Mas o Salmo 91, só ter empatia por ele. Pastora Érica, eu não acredito que você entrou. Suei aqui, viu, pastora? Suei. Só entender o Salmo 91, gostar do Salmo 91, não resolve o nosso problema. Nós precisamos viver e compreender o Salmo 91. Então hoje nós vamos desvendar o Salmo 91 e nós vamos trazer algumas áreas de operação do Salmo 91 e também nós vamos entender a presença dos santos anjos. É interessante, os anjos sendo espíritos ministradores, é interessante nós avaliarmos e entender. Depois desse testemunho, eu comecei a buscar muito sobre a comunicação do Senhor, como Deus comunica. Eu não queria ser surda,
Eu queria ser orientado pelo Senhor, mas eu precisava interpretar os sinais espirituais. Uma vez eu fui muito confrontada por uma pessoa que disse assim: você crê nos anjos? Você acha que os anjos, ele vai ficar ao seu redor? Você fica acreditando que os anjos estão ao seu redor? E eu respondi ele com uma pergunta. Eu disse assim: por que eu deveria desprezar a presença deles? A pergunta deixou ele também indignado, porque ele não tinha como me responder. Ele não tinha coragem de me responder que não é bíblico, porque a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ele mostra a presença e a permanência dele. Ele não pode me falar que Deus não enviou ele para mim. Hoje nós vamos ser ensinados através de Hebreus 1,14, que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão herdar a salvação. Ele não tinha argumento bíblico, ele só não tinha o conhecimento que por que nós deveríamos desprezá-lo. Quem sabe, ele também não sabe que não deveria desprezar. Amém? Então nós vamos abrir no livro de Hebreus 1,14, que eu acho que é uma menção bíblica mais profunda e específica, mais fácil de compreender, sem ter que dar revelação ou chave bíblica, essas coisas todas. Em Hebreus 1,14 está escrito assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Grife aí, a favor. Vocês vão herdar a salvação? Vão! Eu vou herdar a salvação e creio. Nós estamos lutando para isso, não é verdade? Para permanecermos em fé, permanecermos na graça, permanecermos no temor e na santidade, para que a gente receba a coroa da vida. Então, se eles são enviados a nos servir ao nosso favor, ao meu favor e ao seu favor, por que eu vou desprezá-lo? Por que eu desprezaria? Se ele vai estar servindo ao meu favor. Talvez isso não seja sábio, eu ter alguém operando ao meu favor. E aí, nós vamos ver também que é interessante, no livro de Salmos 91, vamos abrir agora Salmo 91, aquele que você gosta muito, que você lê como batalha espiritual, diz assim, que os anjos eles provê proteção. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guarde em todos os seus caminhos. Então, para aqueles que temem ao Senhor, os anjos eles estão operando sobre nós, nos guardando, nos protegendo. E por que nós deveríamos desprezá-los? Não é verdade? A vida já sozinhos não é fácil, e ainda andar desprezando pessoas já não fica tão mais fácil assim, né? Então, por quê? Os anjos salvam os seres humanos do perigo. Olha que interessante. No Salmos 34:7, eu separei bastante salmos, porque o Salmo é um dos livros da Bíblia mais lido. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Olha que interessante. Os anjos cumprem as ordens de Deus. A Bíblia diz no Salmo 34:7 que o anjo do Senhor, no Salmo 103, do 20 ao 21, bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da tua palavra. Bendizer ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai a sua vontade. Quando nós falamos da proteção de Deus, do guardar do Senhor e usando também o instrumento, o poder de Deus, que é delegar os anjos para estar nos protegendo e nos guardando, isso traz uma segurança para nós. E eu posso dizer para você, você não está sozinho.
Diante dessa luta, dessa batalha, dessa dor, dessa escassez, desse momento que você está vivendo e não está entendendo, existem anjos que estão te protegendo e guardando, e você não está sozinho. Por mais que você queira entender que quando você se tranca naquele quarto, você se fecha naquele banheiro, você chora no seu carro, ou você se esconde, você pode esconder de pessoas, mas você não pode esconder de Deus. Existem pessoas que estão operando em seu favor. Jamais você vai estar sozinho, jamais você vai estar sem ninguém te ouvir. Alguém está te ouvindo. E esse alguém pode ser uma pessoa celeste e Deus está ouvindo. Basta abrirmos os nossos ouvidos espirituais e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Amém? Amanhã nós vamos trazer mais versículos, outros operar do Espírito de Deus. Amém? E hoje eu quero orar com vocês e falar com vocês através do Salmo 91. Olha que interessante o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Há um lugar que chama esconderijo do Altíssimo e que se nós estamos lá, nós vamos descansar. Presta atenção no que essa palavra está querendo dizer para nós. Nós podemos viver num lugar de descanso ou nós podemos estar num lugar de perturbações. A decisão é aonde nós vamos estar. Às vezes nós achamos que, mas está difícil, o céu está tenebroso, a situação está complicada, olha, Deus não está me amparando. Não, é que nós saímos do amparo dele. Existe um lugar que chama esconderijo do Altíssimo e esse lugar nós descansaríamos, porque ouvir a direção dele, eu ser direcionada por ele, eu não cometo erros, nem minimizo erros, eu não cometo erros, Deus é perfeito. 2. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha só, a batalha espiritual, o operar espiritual do Senhor. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Quando o salmista faz a menção de penas e debaixo de suas asas, ele está fazendo uma menção de proteção, de guarda, de amor, de carinho. Deus nos protege debaixo de suas asas. Mas o que eu acho interessante nesse versículo 4 é que ele nos protege com escudo e broquel. Esse escudo e broquel são partes da armadura que protegem os nossos órgãos vitais, principalmente o nosso coração. Olha que interessante. Vocês já pararam para pensar que quando nós estamos debaixo da guarda de Deus, no esconderijo de Deus, os nossos órgãos vitais, o nosso coração está protegido? E quando eu li esse versículo 4, a minha mente foi além. E aqueles que não estão com o coração protegido, como que fica? E aqueles que não estão guardados ainda por falta do temor, como que o coração está? Nós precisamos guardar também o coração daqueles que são fragilizados. Presta atenção. Teve um dia que eu estava estudando o livro de Tiago, já preparando o próximo devocional nosso, em cima do livro de Tiago, quando ele fala do poder da palavra, do poder da língua, do veneno que a língua ela pode nos ferir e até nos matar. E quando eu li o livro de Tiago falando sobre isso, a minha mente foi levada até o Salmo 91, falando da guarda do escudo e do broquel.
Quando Deus fala para cuidarmos da nossa língua, cuidarmos do veneno que ela tem e que pode matar, ferir outra pessoa, Deus ele está falando para aqueles que não podem suportar o veneno de uma língua. Nós cristãos, às vezes até já calejado no evangelho, nós temos uma armadura mais resistente. Nós aguentamos uma palavra, nós aguentamos uma calúnia, nós aguentamos uma fofoca, a gente aguenta um maldizer, uma palavra ruim sobre nós, a gente aguenta uma palavra com veneno sobre nós. Aquela palavra vem, parece que tem um escudo que não deixa aquele veneno entrar, a gente não bebe aquele veneno e morre. Mas tem aqueles que não tem esse escudo, não tem essa proteção e ela pode morrer. Nós precisamos cuidar dos nossos lábios, não por causa de nós, por causa daqueles que não têm estrutura para aguentar uma palavra maldita. Nossa língua, ela tem poder, mas se aquele outro não tem um escudo pequenino, não tem um escudo, aquele outro não é protegido, não conhece o temor do Senhor, nós podemos matar essa pessoa. Então o escudo e o broquel traz temor e guarda o nosso coração. Então, em resumo, nós não falamos mal de ninguém, porque tem pessoas que não têm estrutura para aguentar. Não terás medo dos terrores noturnos, e nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha que interessante, ele mostra os 4 turnos do dia. Então Deus nos protege e nos guarda todo o período do dia, quer seja na madrugada, quer seja na manhã, quer seja na sua tarde, quer seja no seu fim do dia. Deus tem turnos operando ao nosso favor. Então você não está sozinho, você não está desamparado, você não está desprotegido, você não vai sofrer retaliações porque é madrugada, você não vai sofrer retaliações porque o dia está começando. Deus está no controle em cada período do seu dia. E a Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha que interessante, pode vir 11.000 problemas, 11.000 situações, 11.000 dessabores da vida, 11.000 situações que possa te entristecer, 11.000 situações que podem desanimar você, pode vir 11.000 situações que podem você achar que o céu está mudando a sua direção, que o céu está contra a sua direção. Não, e pode vir esses 11.000 problemas, mas 10.000 vai cair à sua direita e 1.000 vai cair à sua esquerda e você não será atingido. Você não significa que não passará por problemas, mas os problemas não te afetarão. Deus vai te dar habilidade para resolver cada um deles e permanecer bem. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Peço para vocês grifarem isso também. É muito interessante, é tão pequenininho, mas tão poderoso. Olha só. O somente com os teus olhos contemplará. Os teus olhos vão contemplar a recompensa dos ímpios. Todos nós temos recompensas. Todo plantio tem colheita. Os ímpios têm a recompensa pelos teus atos. E nós, cristãos, quer tendo mais justiça, menos pecado ou mais pecado, nós vamos receber a recompensa sobre isso. E
E recompensa não significa que é coisa boa. Recompensa tá nos dizendo que nós vamos receber de acordo com aquilo que nós plantamos. Se plantamos maldade, nós vamos colher maldade. Se nós plantamos opressão na vida de alguém, nós vamos colher opressão. Nós sempre estamos recebendo aquilo que nós plantamos. O mundo espiritual é real e o tempo todo nós estamos colhendo pelos nossos atos, pelas nossas ações, pelas nossas palavras. É muito importante a gente estar se guardando desde atos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas decisões, porque uma hora tudo isso nos será cobrado. Mas a recompensa dos ímpios vai chegar e nós vamos contemplar com os nossos olhos e não com os nossos lábios. Quando o inimigo da nossa vida, aquele que nos importuna, aquilo que nos persegue, cair diante de nós, quer seja físicos ou espirituais, nós devemos contemplar a glória do Senhor, a justiça do Senhor com os nossos olhos, mas jamais falar. Nós sempre vamos contemplar. Deus sempre mostrará a justiça dele ao nosso favor. E um dia você vai contemplar. Você precisa acreditar. Versículo 9. Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Olha que interessante. Se eu desprezar, por que eu desprezaria a ação de alguém que Deus enviou para nos ajudar, né? Deus enviou um exército de anjos para nos ajudar. Ele às vezes não enviou seu vizinho, não enviou os seus irmãos da igreja. Às vezes não foi Deus que enviou esse chefe, esse patrão que não foi tão legal assim. Então a gente com as relações interpessoais difíceis, às vezes a gente começa a querer desprezar tudo que nós recebemos diante de nós. Você pode até desprezar as pessoas físicas, mas seja sábio, não despreze as pessoas celestes. Eles foram enviados ao nosso favor. Não é porque os homens erraram conosco que o corpo celeste vai errar conosco. Deus é perfeito. Eu sempre gosto de dizer assim, a gente escolhe uma igreja, mas não tem o poder de escolher os membros. A gente mora num bairro, mas não tem o poder de escolher os vizinhos. O Ciro brinca assim comigo. A gente casa com uma esposa, mas não tem o poder de escolher a família. Mas não é porque as situações entre pessoas são difíceis que eu vou desprezar a ação espiritual. Tem gente que acorda e já quer sair desprezando todo mundo, né? Então vou acordar hoje e vou desprezar alguém, não vou orar, não vou jejuar, não vou falar com Deus, vou dar uma desprezada no mundo espiritual. Ei, esse comportamento não é sábio, porque se já é tão difícil ter pessoas físicas nos ajudando, quanto mais desprezando uma ação espiritual que só vem ao nosso favor. Então vale a pena meditar sobre isso também. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em pedra nenhuma. Olha só, os anjos, ele nos guardará em todos os nossos caminhos. Toda decisão, toda sua ação, Deus mandou um exército de anjos para nos proteger. Aí às vezes você pode pensar assim, será que Deus vai ficar gastando anjo por causa de mim? Será que tem tanto anjo assim? Porque olha o tanto de gente que tem. Né? Primeira coisa, você precisa reconhecer o quanto você é precioso diante do Senhor. Se você não reconhecer que você é precioso aos olhos do Senhor, você é considerado filho, você não vai se sentir merecedor e digno de uma proteção espiritual. Então, a primeira coisa é você achar que
os anjos do Senhor, eles são entregues para nós porque tem um Pai que nos ama tanto, tem ciúmes de nós e nos protege e nos guarda. E você precisa reconhecer o tanto que você é especial. Aqueles que são pais e mães vai entender o que eu falo. Quando a gente é um bom pai ou uma boa mãe, hoje em dia tem que falar assim, nós sabemos o quanto nós guardamos e protegemos os nossos filhos. É incondicional. E Deus, Ele age até melhor do que nós. Amém? Olha só, e Ele nos sustentará nas suas mãos. Pisará o leão e a cobra. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei e o porei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o livrarei e o glorificarei. Vamos grifar esse versículo 15? Olha só, nós vamos invocar o Senhor e Ele nos responderá. Ele estará conosco em todas as nossas angústias e vai nos livrar e nós vamos glorificar o nome dEle. Olha que maravilha! Aqueles que vivem guardados no temor do Senhor, na graça do Senhor, o que me aparta, né, do tabernáculo de Deus, da proteção do Senhor, né, dessa habitação do Senhor? O pecado, a falta de temor e às vezes a desobediência. Mas quanto mais eu me caminhar para essa fortaleza e eu me conectar nessa cultura de Deus que é diferente da nossa, mais eu vou conseguir interpretar e comunicar com Ele. E olha que maravilha, se nós voltarmos a ouvir a voz do Senhor. Quando eu digo ouvir a voz do Senhor, nós precisamos de uma maturidade hoje no meio evangélico muito grande, que nós precisamos discernir e interpretar a voz dos ministros e a voz de Deus. Porque quando um ministro ele está falando, Deus falou comigo, ele também precisa me informar, pelo menos para mim, como Deus falou. Porque a comunicação, às vezes, ela não é do reino. A comunicação pode ser do meu coração, pode ser da minha mente, pode ser da minha vontade. Eu estou querendo tanto aquilo, a minha vontade é tanto isso, que eu trago uma mensagem colocando Deus como protagonista. E isso é muito perigoso. Eu preciso saber, quando me dizem que a mensagem vem de Deus, como Deus falou com ele. Não é comum encontrar no meio cristão pessoas que realmente comunicam com Deus, porque Deus se comunica por várias faces e eu tenho que ser espiritual, interpretar a Bíblia Sagrada para interpretar a comunicação do Senhor. Ora, se Deus falou contigo, então como Ele falou? Foi com visão? Foi com sonho? Foi através do profeta, foi uma voz audível, foi pelos mensageiros, pelos anjos, como ele falou. Porque a Bíblia Sagrada mostra as formas de comunicação com Deus. Deus falou na minha mente. Ótimo, hoje eu tenho doutrina bíblica para isso. Mas o que há 19 anos atrás eu não tinha. Então, quando nós ouvimos uma mensagem de Deus, né, nós estamos vivendo em períodos que trazem o tempo todo mensagem de Deus. O bispo estava em oração por Belo Horizonte, e ele falou assim, tem pessoas que estão falando que é juízo, tem pessoas que estão falando que é infraestrutura, ok, mas vocês ouviram a mensagem de Deus como? Ou é só uma vontade, uma ânsia do coração ou um defender do coração? Vamos lá. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia,
e dela o livrarei e o glorificarei. Darei a ele abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus alonga os nossos dias e dá abundância de vida quando nós decidimos ouvi-lo e permanecer na sua habitação. Viver na habitação de Cristo é sábio. Comunicar e interpretar a voz de Cristo é sábio. O que não é sábio, nós vivermos na ansiedade do nosso coração, vivermos no projeto do nosso coração, andarmos pela vista do que achamos que é certo e permanecermos surdos e desprezar a comunicação e a voz do Senhor. E nessa noite eu estou te encorajando, comece a comunicar com Deus. Pede sinais, experiências. Começa a desenvolver essa comunicação, que você vai ver que vai se apresentar um Deus vivo, um Deus que fala e um Deus que intercede por você, que ama você, que guarda você, que protege você. Nós temos um Pai e Ele é vivo e Ele quer falar conosco. Amém? Então vamos orar. Eu quero convidar vocês a fechar os olhos de vocês. Eu vou colocar os nomes aqui para mim daqueles que estão presentes, porque eu quero mencionar cada um de vocês na oração. Amém? Senhor Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, ó Deus, a Ti e suplicamos, Senhor, ó Deus, diante do Teu altar, da Tua glória e do Teu poder, reconhecendo, Senhor, ó Deus, o Teu poder, reconhecendo, Senhor, ó Deus, a Tua graça, reconhecendo, Senhor, ó Deus, a Sua presença, o Teu cuidado e a Tua proteção. Reconhecemos, Senhor, ó Deus, que há um exército nos guardando, porque o Senhor nos ama, porque assim está escrito e assim o Senhor fez. Reconhecemos, Senhor, ó Deus, que o Senhor nos guardará. Reconhecemos, Senhor, ó Deus, que estaremos seguros debaixo das suas asas. Senhor Deus e Pai, se existem pessoas que saíram da tua habitação, nós sabemos que a tua porta, ainda que seja estreita, está aberta. Nós sabemos, Senhor, ó Deus, que se existem pessoas que andaram, Senhor, ó Deus, em outros caminhos, nós convidamos elas para voltar para um novo caminho, mesmo que seja um caminho apertado, mas esse caminho está disponível para aqueles que querem voltar. Deus, em nome de Jesus, que nós estejamos, Senhor, ó Deus, esta noite guardados e nos voltamos, Senhor, ó Deus, para o teu esconderijo, protegidos e guardados pelo Senhor. Colocamos-nos, Senhor, agora debaixo das suas asas e declaramos: contigo estamos seguros. Senhor, ó Deus, nem que andemos, Senhor, ó Deus, na escuridão, nem que a mortandade, Senhor, ó Deus, se assole ao meio-dia. Senhor, ó Deus, nem que os terrores noturnos, Senhor, se manifestem, e nem que as setas, Senhor, ó Deus, do inimigo voem, Senhor, ó Deus, durante o dia. Senhor, ó Deus, o Senhor está conosco, e o Senhor livra, desmaterializa, anula cada projeto que o inimigo tem armado contra as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, pode vir, Senhor, ó Deus, a quantidade de problemas contra a nossa vida, mas o Senhor, Deus, trará a solução, derrubando cada um dos problemas da nossa vida. Protege, Senhor, ó Deus, o nosso coração, protege com o seu escudo, protege, Senhor, ó Deus, com o teu broquel, para que os nossos corações estejam guardados, Senhor, ó Deus, no dia mau. Mas nós te pedimos, Senhor, ó Deus, e suplicamos que a tua mão estenda àqueles que ainda não têm o coração guardado
guardado, para que eles possam suportar o dia mal, para que eles possam suportar as setas, Senhor, ó Deus, daqueles que agem, Senhor, ó Deus, malignamente. Deus, em nome de Jesus, e eu também declaro que os nossos olhos contemplará, Senhor, ó Deus, a recompensa, Senhor, dos nossos inimigos. Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas esperam, Senhor, ó Deus, pelo livramento. Quantas pessoas, Senhor, ó Deus, hoje estão sendo abusadas, estão sendo maltratadas, estão sendo criticadas, estão sendo difamadas, Senhor, pessoas que foram roubadas, pessoas que foram enganadas. Deus, quantas pessoas, Senhor, ó Deus, têm sofrido pela ação do ímpio, quantas pessoas têm sofrido, Senhor, ó Deus, por crentes que agem como os ímpios. Deus, em nome de Jesus, alegra o coração, traz o livramento e que os nossos olhos possam contemplar a justiça do Senhor e nós reconhecermos que temos um Pai que nos ama. Deus, em nome de Jesus, declaramos que nenhum mal sucederá na nossa casa. Deus, nós repreendemos toda doença, toda enfermidade, repreendemos, Senhor, ó Deus, todas as dívidas, repreendemos, Senhor, ó Deus, a falência, repreendemos, Senhor, ó Deus, a escassez, repreendemos, Senhor, ó Deus, a briga. Repreendemos, Senhor, ó Deus, as contendas, repreendemos, Senhor, ó Deus, o espírito que age sobre os filhos rebeldes, repreendemos, Senhor, ó Deus, o pai que está nos caminhos errados, repreendemos este espírito, repreendemos o espírito de desemprego. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que os anjos que o Senhor nos deu ordem ao nosso respeito, começa agora a nos livrar e nos guardar de todos os nossos caminhos. Está escrito também na tua palavra que o Senhor Deus não deixa que tropecemos em nenhuma pedra. O Senhor revela as pedras, Senhor, ó Deus, que estão nos nossos caminhos, revela as pessoas que andam conosco, revela as pessoas que confiamos, revela as pessoas que aliançamos, revela, Senhor, ó Deus, as decisões que tomamos, Senhor, ó Deus, revela, Senhor, ó Deus, os caminhos que temos andado, mas remova as pedras, traz a verdade sobre as pedras para que podemos apartá-las e removê-las do nosso caminho. Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos o teu amor, reconhecemos que o Senhor é um Deus que fala e o Senhor disse, se invocarmos, e nesta noite nós estamos invocando o teu nome e pedindo a tua graça e a tua mão sobre nós. Eu oro, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, pela pastora Fabiane. Deus, que os anjos que o Senhor ordenou a andar com ela, venha lutar a batalha dela, aplainar os caminhos, trazer a direção e o propósito da missão. Que o ouvido dela esteja audível à voz do Senhor e as pedras venham ser removidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, ó Deus, pelo bispo, eu oro, Senhor Deus, pelo Ciro, que as pedras venham ser removidas do caminho dele. Deus, que as pedras venham ser aplainadas, que ele possa contemplar, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, a queda, Senhor, ó Deus, dos espíritos malignos que possam estar lutando contra a vida dele. Deus, eu oro pela vida da Bruna, que o Senhor venha trazer um renovo, que o Senhor venha trazer a graça, que o Senhor venha se revelar em missão, em graça e propósito sobre a vida dela. Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, pela Vanessa Martiello, que o Senhor venha consolá-la, abraçá-la, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha revelar a face do Deus que protege, a face do Deus que guarda e a face do Deus que leva para missões, propósitos e muda direções. Deus, eu oro, Senhor, ó Deus, pela vida da Ivânia, que o Senhor venha guardá-la, protegê-la e aquecer o coração dela. Oro pela Edene, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha reavivar a casa, reavivar o ministério e levantar ela com uma boca profética no seu altar. Oro, Senhor, ó Deus,
Darliane, Senhor, ó Deus, que o Senhor continue fazendo bênçãos e graças sobre a casa dela, que o Senhor venha, Senhor, aquecer, Senhor, o sacerdote da casa, o esposo dela, que o Senhor venha aquecer o coração dela, e eu profetizo que essa casa será de paz, de amor e reconhecido como a glória do Senhor, Deus, diante das pessoas. Deus, eu abençoo a vida da Vilma, que o Senhor venha encher ela de graça, de unção. Senhor, ó Deus, que venha trazer ela nos caminhos e na missão que o Senhor designa. Eu oro, Senhor, ó Deus, pelo Erivelto, que o Senhor venha levantá-lo, encorajá-lo, Senhor, ó Deus, e que ele venha ver a glória do Senhor sobre ele. Deus, eu oro pela vida da Bárbara, que ela venha, Senhor, ó Deus, contemplar a mão do Senhor, reaviva a casa. Senhor, ó Deus, que ela venha, Senhor, a Bárbara precisa ver com os olhos, Senhor, a recompensa dos inimigos, que ela venha ver diante dos seus olhos, Senhor, a face do Deus de justiça. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela Fernanda Prado, Senhor, ela precisa ver a face do Deus de justiça, ela precisa ver a face do Deus de consolo, que ainda essa noite o Senhor abrace ela e leve ela, Senhor, ó Deus, para o teu esconderijo. Deus, no teu esconderijo é uma intimidade contigo e ela precisa viver essa intimidade. Eu oro pela vida do Lucas Vaz, Deus, em nome de Jesus, que você venha reavivá-lo o coração, que a boca profética dele, Senhor, ó Deus, venha ser aquecida, que os ouvidos dele, Senhor, ó Deus, venha interpretar a sua voz. Eu profetizo graça, unção, batismo do fogo do Senhor sobre a vida dele. Deus, eu oro pela Márcia, repreendo todo o mal da casa dela, repreendo, Senhor, ó Deus, toda ação do espírito de opressão, toda ação do espírito, Senhor, de inquietação. Venha trazer paz, abundância, graça sobre a casa dela. Eu oro pela Isabela, que o Senhor venha levantá-la no seu altar, que o Senhor venha reconhecer, Senhor, ó Deus, o coração, e que o coração dela venha reconhecer a abundância do Senhor. Eu oro pela Edna Vieira, Senhor, que o Senhor venha fazer a abundância de sorte, de graça sobre a vida dela, que o Senhor venha trazer a paz, a justiça e o juízo do Senhor, Deus, para aquilo que ela precisa. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelo Lucas Assis, oro pela Lilian Amaral, olho para a Julita Silva, oro para a Márcia, oro para Tati Marmotelo, oro, Senhor, ó Deus, pela Tatiana Evangelista, que o Senhor venha agora visitá-las, que o Senhor venha colocar a mão sobre elas, que o Senhor venha transformar, Senhor, ó Deus, a vida delas e levar elas no propósito da sua missão. Aquieta o coração de cada uma delas e que o Senhor venha ver a graça do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, repreendo todo mal, todo caminho, Senhor, ó Deus, errado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo cada um desta noite, abençoo, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos dormir em paz, crer que Deus, Ele é poderoso para falar conosco ainda essa noite, que Deus, Ele é poderoso para operar nas nossas vidas ainda esta noite. Amanhã será um novo amanhã e Ele quer operar na sua vida. Amém? Não importa os problemas de amanhã cedo, os problemas vão ser resolvidos. Amém? Ele está diante de nós, acredite nisso. Um grande beijo para vocês. Amanhã eu vou falar mais sobre a comunicação do Senhor. Hoje eu só trouxe um pouco daquilo que falamos de ontem. Um grande beijo para vocês. Agora tire um momento de intimidade com vocês. Ora com Deus e peça experiência com Ele. Amém? Um grande beijo. Obrigado por orar comigo e me dar o privilégio de orar com vocês. Amém? Então até amanhã às 2h. Beijo para todos vocês. Até às 2h da manhã. Um beijo.